Oi, meu nome é Mariana, sou aluna do 9º ano e o meu podcast é sobre a ditadura na Bolívia. Teve uma revolução na Bolívia em 1952 que partidos de esquerda tomaram o poder, que durou até 1964, quando os militares tomaram o poder. Existiam vários partidos, mas o principal é o MNR, que muda muito de caráter mais pra frente. O governo reduziu o exército boliviano e deu maior poder às milícias populares, mas o que ninguém viu é que os militares se reergueram por debaixo dos panos, com a ajuda dos Estados Unidos, a CIA. E nisso a situação da Bolívia era muito precária. Tinha tudo nacionalizado, mas fez com que a Bolívia fosse se isolando e diversos fatores, como algumas guerras, auxiliaram a esse processo de precariedade. Nesse contexto surge um candidato para a reeleição chamado Vítor Paz, que acabou vencendo, e seu vice foi o René Barrientos, comandante das Forças Aéreas. E é importante ressaltar que dentro do próprio partido, o MNR, que fez a revolução junto com os outros partidos, foi surgindo áreas que não eram de esquerda, como ideias fascistas e alas conservadoras. Surgiu nesse meio também um outro partido de extrema-direita, o PRA. Então a situação de esquerda estava ficando cada vez mais desfavorável, e é aí que, por conta da força da direita, o vice-presidente René Barrientos, no dia 5 de dezembro de 1964, em um acordo de partilha de poderes com o general do exército, Alfredo Ovando, aplicaram um golpe de Estado no Vítor Paz. Nisso, então, começa o período da ditadura conjunta entre esses dois militares. De 1964 a 1965, reprimiram, controlaram e sufocaram as liberdades individuais. E em 1965, ocorre um processo eleitoral onde René Barrientos se elege presidente para agora governar sozinho. Economicamente falando, por René ser bastante ligado aos Estados Unidos, ele abriu as minas de estanhos para principalmente empresas americanas, o que gerou grandes manifestações e greves que foram reprimidas violentamente pelo governo. E a liderança desse ditador vai até 1969, que ele tem um fim trágico com um acidente de helicóptero. Daí, em 1970, teve outras eleições em que mais um militar se elege, Juan José Torres, que tentou dar voz aos trabalhadores, mas desagradou os militares conservadores. Então seu governo durou pouquíssimos meses, se tornando um governo transitório. Surge então em 1971 para o derrubar Coronel Hugo Banzer. Apoiado também pela CIA, esse ditador recebeu grande apoio das milícias falangistas, elites econômicas bolivianas, inclusive do governo brasileiro de Emílio Garrastazu Médici. Durou de 1971 a 1978, marcado por um período de grande repressão e ilegalidade de partidos e organizações de esquerda. E o serviço de inteligência do país ter contratado Klaus Altmann, ex-membro da Gestapo, a política nazista durante o Terceiro Reich, conhecido como açougueiro de Lyon, porque foi considerado um dos maiores torturadores de judeus e comunistas na França. E no ponto de vista econômico do governo, o ditador manteve a política de abertura entre os Estados Unidos e recebeu vários empréstimos desse país para fazer obras na Bolívia, chamado de Milagre Econômico Boliviano. Porém, não mudou muito a capacidade econômica da população, sem contar toda a corrupção na execução dessas obras. Hugo Banzer também tentou negociar políticas pacíficas com o Chile, mas não deu muito certo, por conta do ditador que se mostrou irredutível. Lá por 1978, o governo de Banzer estava se tornando cada vez mais impopular e isolado, e foi forçado a abrir um processo eleitoral que elegeu um candidato de direita, mas descobriram que este processo foi fraudado com a ajuda de Hugo e que deveria ter ganho Hernán Siles, de esquerda. Isso se tornou um escândalo público internacional. Então, acuado com toda essa situação, ele usou como estratégia renunciar ao cargo e entregar a uma junta militar, para não se render à esquerda. Essa junta militar governou até 1980. Nesse período, teve vários presidentes militares
que tentaram manter a ordem na Bolívia, mas não foi um processo fácil, porque observa esse vai e vem de troca de poder, um caos político. E nessa situação, o general Luiz Garcia Meza aproveita e aplica um golpe de Estado em 17 de julho de 1980 e governa até agosto de 1981. Se você for parar para pensar, é um dos governos mais peculiares porque ele é da direita e seu governo é marcado pela sua ligação estreita muito próxima dos quartéis de cocaína. Além disso, ele recebia apoio da CIA e da DEA, órgão para controle de drogas dos Estados Unidos. Aí você pensa, como que ele mexe com o narcotráfico e é apoiado por dois órgãos que combatem isso? Eu te digo, é porque eles se juntaram para combater a esquerda, o comunismo. Por isso, esse período é conhecido como uma narcoditadura. Diante dessa situação, a Bolívia fica cada vez mais precária e aí que em agosto de 1982, Luiz Garcia é demitido das Forças Armadas por conta das suas atitudes e escândalos, perdendo o direito de ser presidente. Ele fugiu para o Brasil, mas foi deportado para cumprir pena. Para resolver essa situação, na Bolívia é feito um novo processo eleitoral onde Hernán Siles Suazo foi eleito presidente, colocando um fim na ditadura militar boliviana. Obrigado e até mais.